Efésios capítulo 4, versículo de número 29. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Amados, eu tenho ministrado aqui nos cultos uma sequência de mensagens que eu tenho recebido da minha cobertura, da Vinha, pastor Ricardo Guimarães. Então eu ministrei, para quem não sabe, tem no YouTube, no canal da igreja, Comunidade Cristã Ágape RJ. Eu ministrei sobre um coração extraordinário, uma obra extraordinária. A primeira agora eu não lembro qual que foi. E hoje também, irmãos, eu vou estar ministrando uma palavra que eu recebi deles também, que é uma palavra seguinte, o título dela é Uma Palavra de Graça. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim, uma palavra de graça. Por que que nós vamos falar sobre uma palavra de graça? Porque hoje, que dia? Irmãos, vocês estão comigo, amém ou não? Que dia? Hoje, nós vamos iniciar um propósito, um jejum aqui na igreja. Vai ser um jejum de palavras negativas, amém ou não? Nós vamos passar aqui 40 dias em jejum de palavra negativa. Então hoje eu vou estar ministrando para você sobre o peso da palavra negativa, amém ou não? Dizem, vocês estão comigo? Dizem que uma certa senhora cristã, serva de Deus, ela fez um voto com o Senhor de que ela nunca mais falaria mal de ninguém. Ah, já colocou aqui, ó. Que chique. Essa foto aqui é quando eu tinha 18 anos, irmão. Aleluia. A senhora cristã, ela tinha feito um voto com Deus de que ela nunca mais ia falar mal de ninguém. Amém, irmão? Aí os filhos dela falaram assim, não é possível, a mamãe vai tropeçar, ela vai cair. Ela não vai conseguir segurar essa onda, não. Aí chegaram para ela e falaram assim, mas, mamãe, e o Joãozinho da esquina ali que está devendo a gente? Não paga de jeito nenhum. Falou assim, ele é trabalhador. Aí chegou e falou assim, mas e o Manelzinho, mamãe, que brigou com o papai semana passada? Ele é bom de briga. E ela não falava mal de ninguém. Até que um dia o filho chegou para ela e falou assim, mamãe, agora a senhora vai falar mal de alguém. E do diabo, o que a senhora me diz? Ela falou assim, ele é persistente. Eu falei, irmão, essa irmã ela é muito espiritual. Porque ela conseguiu ver algo bom no diabo. Porque de verdade ele é persistente, irmão. Ele está persistindo na tentação, no pecado, até o dia de hoje. Então, nem do diabo essa dona falava mal. Eu acho que nós temos que aprender com essa senhora, amém ou não? Amém mesmo? Efésios capítulo 4, versículo 29 diz assim, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente o que for para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Aleluia, diga assim, Senhor Jesus, nessa noite, eu abro o meu coração para a Tua palavra. Ministra, Senhor, em minha vida, que a Tua graça transborde sobre mim hoje. Amém. Querido, a nossa história, ela começa quando entendemos o valor das nossas palavras. Então eu quero dizer para você o seguinte, querido, as suas palavras, ela tem valor. Aquilo que nós falamos tem valor, sabe? Até porque, irmão, tudo que Deus criou, Ele criou através de sua palavra. Então diga comigo assim, tudo que Deus criou, Ele criou pela palavra. Um dos nomes de Jesus, sabe qual que é? A palavra. Amém ou não? Amém mesmo? Por isso, querido, o que sai da nossa boca conta muito. O que sai da nossa boca tem muito peso de importância. Conta muito, não só
para aquele que nos ouve, mas conta muito para Deus também. O salmista Davi, ele tinha tanta ciência disso, irmão, que o que sai da nossa boca tem peso, que ele chegou a orar ao Senhor, e no Salmo de número 141, no versículo de número 3, ele disse isso aqui, olha: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Aleluia. Qual foi a oração de Davi? Ele orou pedindo ao Senhor para que colocasse guarda onde, irmãos? Onde? E eu não estou entendendo não, foi onde? Na boca dele. Então não foi, ele não pediu para botar na boca do vizinho não, tá, irmão? Ele pediu para botar na boca dele. Amém? Eu sei que tem marido que ora essa oração quase todos os dias: põe guarda, Senhor, na boca da minha esposa. Põe guarda, Senhor, na boca dessa moça tão bonita qual eu me casei. Tem muito marido fazendo essa oração, é verdade ou não? Agora também tem muita esposa falando o contrário: tira o guarda da boca do meu marido, Senhor, para que ele fale comigo, principalmente em dia de futebol. Tira o guarda da boca dele. É mais ou menos assim, amém, irmãos? E eu quero dizer algo para você, irmão: as nossas palavras, elas têm peso. Tudo que nós falamos tem peso. E é preferível você falar errado, é preferível, querido, você não ter uma boa conjugação, é preferível, querido, você não ter um português perfeito, do que ser alguém que quando abre a boca fala palavras torpes. E o que são palavras torpes, irmãos? O que significa falar palavras torpes? Segundo o dicionário de língua portuguesa, a palavra torpe significa algo que é desonesto. Então é o que, irmão? Desonesto e coisas vergonhosas. Torpe é algo que é nojento, torpe é algo que é indecente, infame é algo, querido, que não acrescenta. Aleluia. Sabemos, querido, que o Novo Testamento foi escrito na língua grega, e a palavra torpe no grego é a palavra sarpós. Sabe o que significa sarpós? Não significa apenas uma palavra suja ou obscena. Claro que isso é torpe também. Palavras obscenas são palavras torpes, sabe? Mas a palavra sarpós é algo que foi corrompido por alguém e não é mais próprio para o uso. São palavras corrompidas. São palavras, querido, que não são próprias para o uso. É algo que é gasto. É algo de qualidade pobre, ruim, imprópria para o uso. É algo sem valor. Então a palavra torpe é isso. Quando o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, não saia da vossa boca palavras torpes, está dizendo o seguinte: não saia da vossa boca palavras desonestas, palavras corrompidas, palavras que não acrescentam, palavras de qualidade pobre, ruim, impróprias para o uso, palavras que não têm valor. Ou seja, quando você abrir a sua boca, irmão, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: abra para algo valoroso, abra a tua boca para algo que presta. Posso ouvir um amém? Sabe, querido, e para resumir o que significa a palavra torpe, sabe, eu vou colocar aqui para vocês três formas ou três tipos de palavra que a nossa boca não deveria estar cheia delas. O primeiro tipo de palavra torpe, querido, são as palavras obscenas. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: palavras obscenas. Olha para o irmão que está do outro lado e diga: palavras obscenas. Sabe, querido, isso sem dúvida nenhuma são palavras torpes, palavras obscenas. Ou seja, qualquer tipo de palavrão. Deixa eu fazer uma pergunta para você, irmão: crente fala palavrão? Quem te disse que não? Hein? Crente não deveria falar, mas os crentes falam muito palavrão, irmão. Muito palavrão. Olha para o irmão que está do teu lado, vê se ele tem cara de que fala palavrão. Não acusa ele não, irmão. Não acusa ele não, só olha. Você é o tipo de cara que quando você tropeça numa pedra, você dá aquele tropeção e fala: que mérito da pedra? Você diz essas coisas?
Querido, palavrão é algo obsceno, é torpe. Esse tipo de palavra não pode sair da sua boca. Eu sei que tem hora, irmãos, que eu acredito que dá vontade de falar, mas não deve falar. Antes de eu me converter, eu era um cara que a cada 10 palavras que eu falava, acho que 11 eram palavrões. E para mim não foi fácil superar isso, parar de falar. Sabe, querido, então eu acredito que para nós isso não é legal. A palavra nos adverte quanto a isso. Sabe, é bem verdade que muitas pessoas foram criadas em ambientes onde se fala muito palavrão. Muitas pessoas foram criadas em ambientes repletos de xingamentos. Sabe, e aí o que acontece? Se acostumou desde criancinha a ouvir. E acaba o quê? Reproduzindo isso. Se torna um adulto que fala palavrão sem constrangimento nenhum. Outros até cresceram em um ambiente sem palavrões, não falam. Mas quando ele arruma um emprego, ele está no ambiente do emprego onde todo mundo fala. Ele vai para a escola, está estudando no meio de alunos que falam palavrões. Ele anda o dia inteiro com pessoas que falam palavrões e daqui a pouco ele começa a achar isso normal. Irmão, eu já estou cansado de ver. Às vezes a gente vê pai que ensina para um filhinho, bebê, falar palavrão e acha isso bonito. Vai lá, filhinho, fala. Aí o filhinho fala, ele, que bonitinho. Só que está ensinando para o filho aquilo que a Bíblia condena. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: meu irmão, que não saia de sua boca palavras torpes. Sabe, querido, quando a gente assiste filmes, sabe, a gente vê que os filmes hoje em dia estão repletos de palavrões. Sabe, querido, os programas de televisão, sabe, o nosso local de trabalho, sabe, as escolas, as famílias, eles estão repletos de palavras torpes. Sabe, querido, mas eu quero dizer uma coisa para você. Talvez isso está sendo banal, algo que não tem tanto peso, mas eu digo para você, a Bíblia condena. Que não saia de sua boca nenhuma palavra torpe. Sabe, querido, o apóstolo Paulo, ele está nos exortando para que não saia de nossa boca esse tipo de palavra. Sabe por quê, irmão? Porque esse tipo de palavra corrompe tanto os que falam quanto os que ouvem. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo de número 33, está dizendo assim: olha, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Corrompe. Muitas pessoas se corromperam moral e espiritualmente a partir de conversas torpes. De tanto ouvir e falar, elas foram interiormente corrompidas e se transformaram em um outro tipo de pessoa. É por isso, irmão, que quando nós nos convertemos, nós mudamos de vida. E uma das expressões da nossa transformação, de expressão da nossa transformação, é que o nosso vocabulário também precisa ser mudado. É ridículo você ver um crente com a boca cheia de palavrão, é verdade ou não? Nenhum servo de Deus deveria estar falando que corrompe. Sabe? Mas não é só palavrão não, irmãos. Mentiras. Crente não deve ser mentiroso. Falar mal das pessoas. Enfatizar os defeitos da vida dos outros, sabe? Aquela pessoa que só fala dos defeitos dos outros. Ah, irmão, eu acho que eu estou pregando para a parede. Esse tipo de coisa não acontece dentro de igreja, né, irmão? Acontece. Crentes que contam piadas indecentes. E o pior, irmão, tem crente que faz piada até de Deus. Olha para o irmão que está do teu lado mais uma vez e diga assim: meu irmão, que não saia de sua boca, palavras torpes. Olha para ele e diga assim: meu irmão, é nosso dever transmitir graça aos que nos ouvem e não pecado.
Posso ouvir um glória a Deus? A nossa conversa, ela deve nutrir as necessidades das pessoas e não corrompê-las. Por isso devemos eliminar das nossas conversas as palavras torpes. É por isso que o salmista, ele disse: põe guarda, Senhor, põe na minha boca, põe um guarda na minha boca. Talvez hoje você precisa fazer essa oração. Talvez hoje você precisa fazer essa oração. Em segundo lugar, querido, palavras torpes são palavras de incredulidade. O que são palavras de incredulidade? São palavras negativas. Essas palavras também podem ser incluídas em palavras torpes. Palavras, querido, que transmitem incredulidade para aqueles que estão ouvindo. São palavras, querido, que estão transmitindo, querido, medo, pavor para aqueles que ouvem. São palavras que destroem a fé, tanto de quem fala quanto de quem ouve. Esse tipo de palavra não pode sair da nossa boca. Sabe, irmão, todas as vezes que nós falamos alguma coisa, nós desencadeamos respostas cerebrais que afetam a nossa mente. Ou seja, quando você fala determinada coisa, isso afeta a sua maneira de pensar, isso afeta a sua maneira de raciocinar em cima das coisas que você fala. E daqui a pouco você acredita fielmente naquilo que você fala. Então, se você é uma pessoa, querido, que fala só palavras de incredulidade, você se torna um incrédulo. Se você é uma pessoa, querido, que não tem palavra de fé, se você é uma pessoa, querido, que não tem palavra de ânimo, o que acontece? Você se torna um desanimado, você se torna um incrédulo. Que não saia da sua boca esse tipo de palavra. Observa uma coisa: quem fala muito de doença vive doente. Fala a Deus. É verdade, irmão. Tem gente, querido, que o assunto é doença, mas gosta de falar de doença. Já teve febre amarela? Não, eu já tive. Você já pegou dengue? Eu já. Você tem a sensação do que é ter um sarampo? Eu tenho. Catapora você pegou. Não? Cachumba. Meu filho, você existe? Você é um anjo? O que você é? Tem gente que só fala de doença, irmão. É verdade ou não? E aí, fulano, como é que você está? Eu estou bem, mas eu estou com uma dor aqui, sabe? Que dói, sabe? Eu estou achando que é o ciático. Aí passou a semana. E aí, irmão, como é que está? Eu estou bem, mas sabe? Eu estou com uma dor aqui na perna, sabe? Eu não sei, eu acho que é tendão. Fui jogar bola com o pastor. É tendão. Pastor que chuta tornozelo de ovelha, irmãos, não é pastor, não. Sabe, querido, pessoas que falam constantemente de doença são pessoas que vivem doentes. Sabe, querido, pessoas que falam o tempo todo mal do marido, você vai observar, querido, o casamento dessas pessoas fica um inferno. Fica um inferno. Pessoa que vive falando mal da esposa, o casamento dela vive um inferno. Tem gente, querido, que, eu vou dizer uma coisa para você, só fala de crise financeira, acaba ficando em crise financeira mesmo. Sabe por quê, irmão? A Bíblia diz que nós vamos nos alimentar do fruto dos nossos lábios. Se na tua boca só sai crise, se na tua boca só sai problema, é disso que você vai se alimentar, é disso que você vai viver. Quantos estão comigo aqui? Digam amém. Sabe, amado, eu quero dizer algo para você. Sabe, nós precisamos remodelar as nossas palavras, precisamos reorganizar o nosso vocabulário. Sabe, querido, eu quero dizer uma coisa para você: a nossa vida, ela caminha na direção das nossas palavras. Você vive aquilo que você fala. Tiago capítulo 3, no versículo 4, diz assim: olha, observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua
língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ou seja, o apóstolo Tiago, ele está dizendo o seguinte: olha, um grande navio, um mega navio, ele é conduzido por um leme tão pequeno. E ele diz: assim é a língua. Ou seja, a nossa vida é conduzida por aquilo que falamos. A nossa vida, ela se torna consequência daquilo que falamos. E o problema, querida, é que tem gente que só fala desgraça, só fala derrota, só fala problema, só fala doença, só fala incredulidade, só fala mentira, só fala palavras torpes. Isso não pode fazer parte do teu vocabulário. Isso não pode. Quantos aqui querem viver um ano do extraordinário? Digam amém. Você deseja viver o ano do extraordinário? Diga glória a Deus. Mas, irmão, comece consertando as suas palavras. Comece arrumando a tua forma de falar, porque o que você fala é o que você vai ter na sua vida. Comece, querido, a perceber as suas palavras. Sabe, começa a prestar atenção nas coisas que você está falando. Sabe, tem gente que só consegue falar: olha, eu não consigo, eu não posso, eu não mereço, eu não sou capaz, olha, para mim não dá, isso é muito para mim, eu não sou suficientemente capacitado para isso. Para com isso. Não são essas palavras que têm que sair da sua boca, irmão. Diz uma CB preta 5402, é isso? 5402? Uma CB preta, acho que está na frente de um portão, irmãos. Diz uma história, presta atenção aqui em mim, olha para mim. Diz uma história, irmãos, que um aluno, ele foi para a aula de matemática. Ele foi para a aula de quê? Aula de quê, irmão? E ele chegou na aula muito cansado, Christian. Muito cansado. E o professor estava dando umas explicações lá no quadro. E ele estava tão cansado. Ele estava como, irmão? Aleluia. Que ele olhou para o coleguinha e falou assim: olha, eu vou dormir. E ele dormiu. Ele abaixou a cabecinha assim e dormiu. Alguém aqui já dormiu em sala de aula, irmão? Que isso, cambada de pecadores. Olha para mim. O aluno deitou na cabecinha assim, deitou a cabecinha e ele começou a dormir. Aí, ele ouviu o barulho do sinal, aquele negócio, aquela movimentação dentro da sala de aula. Aí ele acordou, ele viu que a aula tinha acabado, ele dormiu a aula inteira, os alunos estavam saindo, e ele viu ali no quadro negro do professor uma expressão de matemática. Aí ele copiou aquilo rapidinho, tal, falou: meu Deus do céu, não anotei nada da aula, não peguei a explicação. Colocou os cadernos na mochila, os livros na mochila e foi para casa. E quando ele chegou em casa, ele falou assim: meu Deus, essa expressão aqui deve ser o dever de casa. E ele passou a noite inteira tentando resolver a expressão, e ele foi lá, começou a tentar, e puxa para cá, é negativo ali, positivo ali, estica aqui. Ele resolveu a expressão. Aí no dia seguinte, quando ele chegou, ele estava com vergonha, porque o professor deve ter visto ele dormindo. Ele foi o primeiro a chegar na sala de aula, entregou o caderno para o professor e falou assim: aqui, professor, a expressão que o senhor passou de dever de casa. Aí o professor olhou para ele e falou assim: mas eu não passei dever de casa. Aí ele falou assim: mas como, pastor? Ô professor, eu vi no quadro negro a expressão que o senhor passou. Ele falou assim: meu filho, aquela expressão era um exemplo de uma expressão que não tem solução. Mas você conseguiu resolver? Aí o professor olhou e falou: você conseguiu! Ele resolveu uma expressão que até então não tinha solução. Agora, sabe por que ele conseguiu? Porque quando o professor falou que aquela expressão não tinha solução, ele estava dormindo, ele não ouviu. Porque se ele tivesse acordado, ele não teria tentado resolver. Quantas coisas você está desistindo porque você tem ouvido palavras torpes? Quantas coisas, quantos projetos de Deus na tua vida? Quantas coisas boas você já abriu mão porque palavras torpes entraram? Palavras, querido, de incredulidade, palavras dizendo que você não pode, palavras dizendo que você não consegue, que você não é capaz, que isso não é para você. Arranca essas palavras da sua vida. Eu posso ouvir um glória a Deus? Sabe, irmãos,
Talvez você me diz assim, mas pastor, o que são as palavras de incredulidade? São palavras, querido, que vêm sempre o lado ruim. São palavras, querido, que ressaltam o negativo. Eu estava no meu discipulado esses dias, eu estava conversando com os discípulos no meu gabinete, e eu enchi um copo até a metade de água e perguntei para eles, falei assim, esse copo está meio cheio ou meio vazio? A maioria falou, alguns falaram, está meio vazio. Eu falei, isso depende de sua ótica, porque para mim está meio cheio. É isso que acontece, porque nós muitas vezes fitamos os nossos olhos e a nossa boca fala o que é negativo. A gente só fala o que é negativo, a gente fala que está meio vazio, entendeu? É igual o culto, mês de dezembro, janeiro, né, irmão? Agora ainda está no final de janeiro, hoje eu estou até feliz, vou pregar umas 2 horas para tirar o atrasado, que você não está ouvindo de mim. O que acontece? Como é que foi o culto hoje? Estava meio vazio. Isso aconteceu, sabia? Às vezes eu vou pregar em uma de nossas igrejas, aí eu ligo para uns 2 irmãos, e olha como é que são as coisas. Eu ligo para um e falo assim, e aí, irmão, como é que foi o culto hoje? O irmão fala assim, pastor, a igreja estava meio vazia. É verdade, já aconteceu. Aí eu ligo para minha mãe, porque minha mãe é a prova dos 10, irmão. Aí, mãe, como é que foi o culto hoje? Sentiu minha falta? Às vezes ela fala, nem percebi que você não estava aqui. E estava cheio ou vazio? Não, estava bem cheio. Aí eu falo, será que esses 2 crentes foram no mesmo culto? Um falou que estava vazio, o outro falou que estava cheio. Mas tudo depende da tua percepção. Tem gente que só olha o lado negativo. Palavras de incredulidade, sabe quais são? Aquelas palavras que você diz assim, olha, eu acho que não vai dar não, hein? É aquela palavra que quando você vai entrar num negócio, a pessoa fala assim, o mercado está parado. Aí o mercado aquece, a pessoa começa a vender, o cara chega e fala assim, vender você vende, agora quero ver o pessoal te pagar. Sangue de Jesus tem poder. Tem gente que é assim. É a história do amigo da onça. Quantos aqui conhecem o amigo da onça? A história do amigo da onça. Ninguém conhece? O cara foi caçar, e ele levou a espingarda, e ele falou com o amigo dele, falou assim, olha, eu estou indo caçar uma onça, e eu estou levando meu rifle. Aí ele falou assim, mas você vai caçar a onça? Vou. E se na hora lá o seu rifle falhar? Eu estou levando minha pistola. Mas e se a pistola cair no chão? Eu estou levando minha faca. Mas e se a faca na hora não tiver corte e você não conseguir atacar a onça com a faca? Eu saio correndo. E se você tropeçar? Ele falou, você é meu amigo ou da onça, cara? Mas tem gente que é assim. Tem gente que parece que é amigo da onça. Tem gente que parece que está torcendo para dar errado. Sabe, irmão? Eu quero dizer uma coisa para você. Nós vamos fazer um jejum de palavras negativas. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Nós vamos trocar o nosso vocabulário nesses dias. Ao invés de você dizer, eu odeio tal coisa, você vai dizer, eu prefiro isso do que aquilo. Ao invés de você dizer, olha, eu acho que eu vou esquecer, você diga, eu vou me lembrar. Ao invés de você dizer, olha, tem um problema para resolver, você diz assim, eu tenho uma questão que eu já estou resolvendo. Ao invés de você dizer, eu não consigo fazer isso, você diz assim, eu ainda não estou conseguindo fazer. Sabe, querido, talvez você vai dizer assim, olha, se eu conseguir ganhar algum dinheiro, eu vou trocar de carro. Para com isso, você vai dizer, quando eu ganhar o meu dinheiro, eu vou trocar de carro. Posso ouvir um amém por isso, querido? Troca o seu vocabulário, muda a sua forma de falar, muda suas palavras da nossa boca. Não pode sair palavras torpes. As nossas palavras, elas têm o poder de impulsionar ou de desmotivar, de inspirar ou de desencorajar, de ajudar ou de magoar. Não fale palavras que joguem para baixo. Não fale. As palavras, elas são magnéticas, elas vão atrair a realidade aquilo que você fala, aquilo que é falado. O salmista diz, querido, põe guarda, Senhor, na minha boca. Em terceiro lugar, querido, são palavras de murmuração.
É a próxima categoria de palavra que é ruim, que é imprópria para o uso na boca de um cristão. Murmuração, reclamação, lamúria. Sabe, querido, a palavra grega sarpós, que é a palavra torpe, ela também era utilizada para se referir a um peixe podre, que uma vez que ele já não tem mais nenhum nutriente, ele tem um cheiro tão ruim, exala um cheiro tão ruim, que o ambiente onde ele está, ninguém consegue permanecer. Deixa eu dizer algo para você, querido. Você consegue ficar num ambiente onde a pessoa só reclama? A pessoa só murmura? Sabe, aquele tipo de murmuração, do tipo assim, olha, passou um calor do inferno no ano passado, fala, nossa, já está tão gelado. Estou brincando, irmão. Esse tipo de reclamação que você pode fazer. Eu estou brincando, é brincadeira. É porque o brasileiro reclama, né, irmão? Está gelado, está quente, reclama. Brasileiro não é assim, está sol, meu Deus, mas está tão quente, chove, nossa, não aguento mais chuva. Irmão, Facebook é uma coisa que revela. Você quer ver uma coisa? Está no verão, o cara chega e fala assim, inverno, vem logo, que saudade. Chega o inverno, o cara fala, verão, volta que eu quero lhe usar. Eu não entendo. É uma insatisfação, é uma mania de reclamar. Sabe, querido, você ficar do lado de gente que reclama, que murmura o tempo todo, isso torna um ambiente insuportável. Ninguém aguenta. Sabe, é muito ruim você estar num lugar onde as pessoas estão sempre reclamando, murmurando. Sabe, o ambiente fica pesado, é desagradável. Chega a um ponto que se torna insuportável. O cristão não deve ser aquele que está sempre murmurando, irmão. Sabe por quê? Porque ao contrário de murmurar, é louvar. Nós somos aqueles que devemos louvar ao Senhor. Nós somos aquele que o tempo todo, querido, a nossa palavra tem que ser palavras de graças, de louvor, de gratidão ao Senhor. Sabe, irmão, tem um outro motivo também pelo qual você não deve murmurar. Olha só, Efésios capítulo 4, texto que nós lemos lá no início, diz assim, olha, não saia da vossa boca, versículo 29, nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E aí o versículo 30 diz assim, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Olha que coisa interessante, muitas pessoas pegam esse versículo isoladamente, não entristeçais o Espírito de Deus, e as pessoas falam assim, olha, o que entristece o Espírito Santo é o pecado. É verdade, irmão, o pecado entristece o Espírito Santo, mas Paulo, ele está dizendo o seguinte aqui, ele está num contexto de palavras torpes. Então ele está dizendo o seguinte, quando você lança a palavra torpe, quando você lança a palavra de murmuração, quando você lança a palavra de baixo calão, palavrões, palavras desonestas, quando você lança a palavra de murmuração, você está entristecendo o Espírito Santo. Ele se entristece. Ele se entristece com você. Sabe por quê, irmão? O Espírito, ele nos foi dado como um ajudador, como um auxiliador, e ele age em harmonia com a palavra. Você pode observar, Deus disse, haja luz, o Espírito agiu para que houvesse luz. O Espírito age de acordo com a palavra, mas quando da sua boca só sai palavra de reclamação, quando da tua boca só sai palavra de murmuração, sabe o que acontece? O Espírito fica impedido de agir. Então tem muita gente que está com a vida toda travada, tem um monte de gente que está com a vida toda amarrada, e as pessoas falam, isso é a crise, é o governo, é a Dilma, é o Temer, é fulano, é Beltrano. Não é nada disso não, meu irmão, é a sua boca que está declarando, que está definindo o teu futuro. Cuidado com o que você fala. A Bíblia diz, querido, que quando o povo do Senhor, o povo de Deus estava no deserto, em Números capítulo 21, eles começaram a reclamar, a murmurar, que Deus enviou serpentes. Eu ministrei sobre isso esses dias, quando eu ministrei sobre João 3,16. Deus enviou serpentes, Deus permitiu que serpentes chegassem até aquele povo, começassem a picar aquele povo, e aquele povo foi morrendo. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Todas as vezes, preste atenção em mim, todas as vezes que você abre a tua boca para murmurar, você está chamando serpente para a tua vida. Todas as vezes que você abre a boca para ficar reclamando, você está aí atraindo serpente para a tua vida. Sabe, querido, quem murmura chama serpente, e a serpente na Bíblia nos fala de demônios.
Então, quando você começa a falar mal do seu marido, quando você começa a reclamar da sua casa, você está atraindo demônios para a tua casa, para o teu casamento. Quando você começa a murmurar, querido, da tua célula, quando você começa a murmurar da tua igreja, quando você começa a murmurar do teu trabalho, você está atraindo demônios para a tua vida em relação a essas coisas. Então põe guarda, Senhor, na boca do teu povo, põe guarda, Senhor, na minha boca. Eu quero desafiar você hoje. Eu quero desafiar você, toda a igreja, a assumir um compromisso de fazer um jejum de palavras negativas por 30 dias. Dos nossos lábios só sairão palavras de bênção. Posso ouvir um amém? Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você fechasse seus olhos. Irmão, o que tem saído da sua boca ultimamente? Talvez você só reclama. Você reclama do seu pai, você reclama da sua mãe, reclama do seu marido, da sua esposa, do seu filho. Você reclama dos seus amigos, você reclama do seu trabalho, você reclama do seu emprego, você reclama do seu patrão, você reclama do seu pastor, você reclama da sua igreja. Você reclama de todo mundo. Você só reclama. Cuidado, irmão. Você está atraindo serpente para você, para a tua vida. Eu queria que você fechasse seus olhos. Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Quais são as palavras que você tem proferido? Quais foram as palavras que você tem proferido para o teu futuro? Lembre-se, você vai viver de acordo com o que você tem falado. Teu salário é ruim? Então diga, vai melhorar. Está desempregado? Então diga, por enquanto eu estou desempregado, mas eu vou trabalhar. Fala com o Senhor nessa noite, fala assim: Senhor, põe guarda, Senhor, põe guarda na minha boca, põe guarda, Senhor. Que não saia da minha boca nenhuma palavra torpe. Senhor, põe guarda na minha boca e vigie a porta dos meus lábios.